Saúdo vocês com a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este é o Aprendendo Bíblia e hoje a gente vai falar um pouco a respeito desse caso, mas não levando para o sentido da treta, da fofoca, digamos assim, mas levando para o sentido espiritual, levando para o sentido do que realmente importa, que é o reino de Deus. Afinal, para quem tem fé, quem crê, principalmente em Jesus Cristo, sabe que Ele nos pediu para nós buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Então, todas as coisas na nossa vida, nós temos que pensar no reino. Tudo que a gente se liga na terra, a gente tem que estar pensando como isso será ligado no céu. Essa é a grande verdade para um cristão verdadeiro e genuíno. Cristão não tem esse negócio de separar. Eu separo isso disso porque isso aqui é do mundo, isso aqui é igreja, isso aqui não se mistura. Obviamente, e tem certas coisas que você não leva para dentro da igreja. Mas a igreja é a autoridade de Jesus Cristo na terra. E na terra, o que existe? As coisas que nós nos relacionamos. Então não é porque você está assistindo, por exemplo, um programa de fofoca que você não deve estar pensando no reino. Não, aqui é outra coisa, isso aqui é só fofoca. Isso aqui é só um filme que eu estou assistindo. Isso aqui é só uma música que eu estou ouvindo. Sua posição como igreja, como filho de Deus e servo de Cristo, assim a Bíblia ensina, é autoridade de Jesus Cristo nessa terra. Somos embaixadores de Cristo, como a palavra diz, certo? E é dessa forma que a gente vai tentar analisar essa situação que está acontecendo aí no Brasil, que está gerando bastante polêmica, e eu quero mostrar um pouco o lado espiritual disso tudo. Fica comigo aí até o final do vídeo, compartilha para nos ajudar a cada vez ter mais engajamento aqui no canal. Tem algo bem legal que a gente faz todas as quartas-feiras, que são estudos bíblicos. Todas as quartas, 8 horas da noite, se você tiver disponível, por favor, clique nesse link que está na descrição, que é o link do nosso grupo do WhatsApp. A gente faz uma chamada por lá mesmo, no WhatsApp, rapidinho. Pregamos uma palavra, levamos uma mensagem para você se fortalecer durante a semana, aí no meio da semana, né? Tá bom? Geralmente os cultos, a pessoa que frequenta, né, vai no culto nos domingos e às vezes passa a semana inteira sem ouvir uma palavra, sem meditar. É muito importante estar pegando a Bíblia, lendo, e a gente faz isso para a gente estimular também os irmãos pela internet, com o recurso que todo mundo tem, que é o WhatsApp, enfim, tá bom? Participa lá com a gente. Se inscreva aqui no canal também e deixa o like no vídeo aí para gerar engajamento, tá bom? Bom, eu acho que muitos de vocês já devem estar sabendo do que está acontecendo aí, né, com a polêmica que envolveu aí o Ratinho. O Ratinho geralmente tem bastante falas polêmicas, mas dessa vez ele soltou uma fala polêmica para Erika Hilton, né? Erika Hilton, que é transexual, deputada federal, que se tornou a primeira mulher trans a presidir a Comissão dos Direitos das Mulheres. Olha só que coisa, né? E a polêmica está se dando em volta disso. A polêmica não está se dando porque o Ratinho tem preconceito contra transexual, e eu acho isso realmente desprezível. Eu acho que nós, até mesmo como cristãos, apesar de nós termos a nossa posição, nosso posicionamento a respeito dessa prática e tudo mais, nós temos que sim ter respeito. O problema é que muitas vezes o lado de lá não respeita nós. Infelizmente, né? Muitas vezes. E o que está acontecendo aqui, no meu ponto de vista, é um desrespeito com as próprias mulheres, principalmente as conservadoras, tá? Mas, levando isso para o lado espiritual, que é o que realmente importa nesse vídeo que eu quero trazer para vocês, é o seguinte: quantas mulheres que tem aí que estão apoiando a Erika Hilton lá na presidência, estão se manifestando e tudo mais. E tem muito mais mulheres que não concordam com isso, que queriam ver uma mulher biológica lá, porque de fato, uma mulher biológica, ela sabe o que é sentir cólica menstrual, o que é amamentar, o que é carregar um filho, sabe? O que é ser uma dona de casa.
que a maioria do Brasil é assim, as mulheres são donas de casas, e quando eu falo dona de casa, não é que ela fica em casa lavando, passando, ela trabalha fora, mas é o papel da mãe, dona de casa, que nem o pai também tem o seu papel. Essa estrutura de família que essa turminha aqui quer destruir, e isso não é política. É por isso que eu falei a vocês que o que vem do alto, o que é do reino de Deus, que se chama família, deve ser estrutura na terra. Tudo que você se liga na terra, liga lá no céu. Se você despreza isso, família, do jeito que Deus criou, e ainda fala que acredita em Deus, desculpa, é aquilo que Jesus falou, né? Me honram com lábios, mas o coração está longe dele. Nem todo que diz Senhor, Senhor, herdará o reino dos céus, certo? E uma coisa que me preocupa bastante é que essas pessoas, que são maioria de mulheres, muitas delas estão caladas, principalmente as próprias deputadas, né? Não são todas as mulheres que estão caladas, que são contra, mas estão quietas. E sabe o que me deixa às vezes até amedrontado, e eu me policio muito disso? É isso daqui, ó, que lá em Apocalipse 21, versículo 8, a Bíblia fala o seguinte, ó, que quanto aos covardes, e coloca junto com os incrédulos, abomináveis, homicidas, coloca os covardes nesse grupo aqui, a sua parte vai ser no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então olha só, o que é essa covardia? Seria a falta de ousadia, de chegar e lá falar, de não ter medo de se expor, de não ter medo do que o colega, do que a família vai pensar, mas sim se posicionar porque é um padrão de Deus, são coisas divinas que estão aqui em jogo. Algumas pessoas, não, isso aí é só política. Isso não é só política. Como eu falei a vocês, é a inversão do que Deus criou lá no Éden. E Jesus confirmou isso, e o apóstolo Paulo também confirma. Mas infelizmente a sociedade está tão querendo um ser mais sábio do que o outro, que está se tornando louca, que nem está escrito em Romanos 1, versículo 22. Achando-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque eles mudam a glória de Deus, que é incorruptível, à semelhança do homem corruptível, ou seja, eles ouvem mais os homens do que a Deus. Deus disse que homem é homem, mulher é mulher, ponto. Ah, mas eu quero ser trans, eu quero ser um meio termo. Não tem problema, vá seguir sua vida, faça o que você quiser. Deus julgará a todos. Nós não temos que ficar criticando e nos preocupando com isso. Cada um escolhe o seu caminho, a salvação é individual. Mas não queira dizer e adotar um padrão de que homem é outra coisa e mulher é outra coisa diferente do que Deus estabeleceu. Curiosamente ou não, se você tiver interesse, continue lendo aqui o que Deus faz para essas pessoas que seguem esse caminho, né, de desonra. E Deus entrega às paixões infames. E aí o versículo aqui, ó, 27, vai dizer bem como que isso daqui é torpeza diante de Deus, tá? Mas, enfim, numa sociedade nós temos que saber respeitar, certo? Outra situação também que a gente lê aqui é que a Erika Hilton, ela critica muito, né? As pessoas, xinga. Eu já vi diversos vídeos, comunicados dela, inclusive na declaração dela, para quem não concordou que ela fosse presidente da Comissão dos Direitos das Mulheres, ela fez ali um ataque, chamando as pessoas que não concordam de imbecis, que inclusive são mulheres. E ainda utilizou o cis ali, né, como um símbolo, parece que se refere à família dentro da comunidade, alguma coisa assim, né, colocou em maiúsculo e ofendendo o que? A instituição família. Vocês estão vendo como que isso é um ataque que mexe com as coisas que Deus estabeleceu, e isso pode estar ligado ao mundo espiritual e a gente nem está percebendo. E aí ela fala, critica, mas quando alguém dá um pio a respeito dela, ela vai lá e processa, tá errado, isso e aquilo. Aí a palavra diz assim: você que diz que não deve adulterar, né? Você adultera? Você que abomina os ídolos, você comete sacrilégio, né? Você que se gloria na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Ou seja, você está sendo hipócrita? Você diz que ninguém pode criticar, mas você mesmo vive criticando e falando isso e aquilo.
Se todo mundo começasse a processá-la também, né, por conta das coisas que ela faz e os ataques que faz, por muito menos ela processa, por muito menos ela despreza e chama de palavras como imbecil. E para terminar, para vocês entenderem algo bem profundo na espiritualidade, o apóstolo Paulo fala a Timóteo para que ele pregue a palavra sempre, exorta, pregue a palavra com a sã doutrina, com longanimidade. Por que, Timóteo? Vai vir um tempo que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Erika Hilton, assim como muitos outros, não suportam a sã doutrina. Erika Hilton, assim como os que apoiam, não suportam. Antes, eles têm coceira nos ouvidos e amontoam doutores conforme as suas próprias concupiscências. O que são esses doutores? Os líderes. Essas pessoas que têm comichão nos ouvidos, que apoiam Erika Hilton, colocam Erika Hilton como um doutor de acordo com as suas próprias concupiscências. E aí eles desviam os ouvidos da verdade, se voltando a fábulas. Não, mulher é o que a gente quiser, não é o que Deus instituiu. Mas você seja sóbrio, faz a obra do bom evangelista, sofre as aflições. Tá com medo de quê? Tá com medo de se expor? Tá com medo de falar aquilo que você sabe e que veio do alto? Nós não podemos ser assim. Não estou dizendo para você sair por aí arriscando a sua vida da sua família, para você defender uma verdade. Isso daí é o Espírito Santo que vai te convencer até onde você tem que ir. Mas nós não podemos ficar omissos. Isso é uma guerra espiritual que está acontecendo no nosso país. E não só isso, várias outras coisas. E nós não estamos em estado de alerta. Nós não estamos percebendo. Porque nossos olhos não conseguem enxergar as coisas espirituais acontecendo quando a gente não está buscando o reino de Deus acima de tudo, quando a gente não está conectando as coisas da terra com as coisas do céu, para que sim, a igreja possa resplandecer na terra e fazer realmente o seu papel, que tem autoridade na terra, pois a igreja até autoridade de invadir, destruir as portas do inferno, ela tem. Como Jesus diz, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas a igreja não é uma pessoa sozinha. A igreja, ela é um conjunto de pessoas reunidas com um único propósito, sendo embaixadores de Jesus Cristo na terra. Se posicione hoje em nome de Jesus. Não deixe que o mal e o império das trevas, que são comandados através de governos muitas vezes, por pessoas que estão buscando fazer a vontade de Satanás, reine. Não deixa, não permita. Faça a sua parte. Não seja covarde. Deus te abençoe. Que a graça e paz do Senhor esteja com você.